Quem está conosco agora é a doutora Tharissa Petri, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Tharissa, muito obrigado pela gentileza. Muito bom dia, Heródoto, e a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Tharissa, ontem nós até comentamos aqui que a empresa chamada Burger King não vai precisar mais dar vale-refeição para os seus funcionários, haja vista que ele é um restaurante e as pessoas poderão comer lá no restaurante. Mas, logicamente, que Burger King deve ser especializado em hambúrguer. Não faço ideia porque não tenho nem ideia de como é que funciona. Nunca entrei numa loja daquela. Mas aí surgiu essa questão do seguinte: como é que é viver rodeado de fast food por todos os lados? Bom, é extremamente complicado e nós vivemos isso em São Paulo, né, nas grandes cidades, no mundo todo também. Nós não podemos esquecer que os fast foods, eles são redes lançadas para ofertar alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em açúcar e gordura e, portanto, bastante calóricos. E ao mesmo tempo que eles são calóricos, eles também são muito palatáveis. Então é o tipo de alimento que causa um certo grau de dependência pelo prazer que causa comê-lo, né? Então isso acaba gerando aí para a população um aumento de consumo cada vez maior, o que é muito complicado, principalmente aumentando o risco de obesidade e outras doenças associadas. Agora, doutora Tharissa, o que atrai tanto? É o sabor bastante condimentado, é o aroma? O que faz as pessoas gostarem tanto? Provavelmente é um conjunto de coisas. Então, por serem ricos em gordura e açúcar, principalmente, né? Nós estamos falando não só aí do hambúrguer, por exemplo, mas do refrigerante também. Eles são palatáveis. Isso causa no ser humano um aumento de dopamina, que é um hormônio, um neurotransmissor, um hormônio do prazer. Então, a pessoa, ela se sente bem, ela sente conforto com esse tipo de comida. E é a mesma coisa que dependência a drogas, a álcool, e isso vai gerando um aumento, uma necessidade de aumento do consumo. Entende? Quer dizer, a pessoa fica dependente disso? Existe um certo grau de dependência. Então, tem alguns estudos já que mostram que as pessoas que consomem com frequência, elas têm, nas escalas que a gente faz de dependência, elas têm um certo grau de dependência desse tipo de alimento. Então, aquela pessoa que tem que ir pelo menos uma vez por semana, a gente percebe esse grau de dependência a esse tipo de alimentos. E quanto maior a oferta, maior vai ser o consumo. Agora, isso contribui para as pessoas ficarem cada vez mais gordas? Isso é bastante relativo, porque os estudos, eles são estudos de associação. Toda vez que nós vamos estudar alimentos e um desfecho, por exemplo, obesidade ou doença cardiovascular, por exemplo, são estudos de associação. Então, nós pegamos aquela população que consome mais esse tipo de alimento e vamos ver se essa população realmente fica mais doente. Alguns estudos são um pouco conflitantes, mas a gente não pode esquecer que nós vamos ter nessa população outros tipos de fatores. Então, por exemplo, essa população é uma população que se movimenta mais ou menos, mais ativa ou menos ativa. Então, nós vamos ter fatores confundidores. Mas é claro que a gente sabe que o excesso de caloria gera obesidade. Então, dá para a gente prever que algum grau de impacto no aumento de obesidade da população isso vai ter. Doutora Tharissa, isso pode incentivar ou pode provocar o que a gente chama de um acidente vascular? Pode. Então, a obesidade ela é um fator de risco, né, para acidente vascular cerebral, para infarto, né, que são as doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam no mundo, né? Então, nós temos um impacto aí de saúde na população muito grande e um aumento de mortalidade. Então, a grande preocupação, é o que a gente tem tentado reverter no mundo. Perfeitamente. Bom, a questão, então, é a gente passar na porta de um desses restaurantes, né, e procurar não entrar, né? Exatamente. Porque tem uma série de atrativos. Às vezes tem aquele balcãozinho que vende lá sorvete lá fora, vende já sobremesa, né? Tem aqueles slogans maravilhosos.
É fácil, é rápido, né? É gostoso para muita gente, né? Talvez não para mim e para você, que não entramos, mas para muita gente é gostoso. Então, é algo, e é barato muitas vezes, né? Se comparando com um restaurante de melhor qualidade, né? Um restaurante que você se senta e come devagar, é mais barato. Então, são muitos atrativos. É verdade, é verdade. Bom, então nós temos que ir com parcimônia, né? Sempre. Não é verdade? Quer dizer, não precisa espantar de vez, mas Exato. tem que ser parcimônia, não é verdade? Com moderação. Exatamente, nada é proibido, como eu falo para os meus pacientes, mas tudo com moderação, né? E tudo pensando na nossa saúde, sempre. Perfeitamente. Doutora Tharissa, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Heródoto, foi um prazer. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, tá aí, portanto, então, as nossas informações em função do pessoal que tem, não tem mais o vale-refeição e tem que comer lá no Burger King. Onde até estava com o sanduíche aqui, eu não achei a composição, mas eram 6 camadas de hambúrguer. Não sei quanto era, queijo cheddar, não sei das quantas. Bacon, tem 3 de bacon também lá. Tem gente que sabe até de cor aqui, não sei não, hein? Tinha bacon também, era bem com muita sustância. Aí, ó, aí a Ana conhece bem, a Ana tá sabendo.